Relato de hoje falando um pouco sobre o Vale dos Suicidas, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada ao viajante desses planos e outros planetas. Estamos de volta aqui ao Divã Projetivo. Eu, Adriana Miranda, junto com o Fernando Picelli e a Lu Prado. E hoje vamos ler o Vale dos Suicidas e assim pôde salvar a sua filha. Vamos lá, o relato? Olá, pessoal. Vamos a mais uma leitura e análise do relato de hoje sobre a experiência no Vale dos Suicidas. Fui levada por um espírito de luz para ver como é no umbral, onde ficam os suicidas, e mais tarde serviria de alerta para mim, pois minha filha estava com cortes pelo corpo. Dormi e fui levada a um lugar igual à Terra, porém não tinha cor. Era tudo preto e branco. Árvores e plantas sem vida, tudo lá não tinha vida, era preto e branco. Olhei para um prédio onde haviam pessoas subindo até o último andar e de lá se jogavam, voltando de novo ao último andar para se jogar novamente. O espírito de luz disse que isso se repetiria até chegar a hora da morte dessa pessoa, dando-lhe a oportunidade de reencarnar para cumprir o que foi designado. Olhei para um trem e a mesma coisa acontecia, pessoas se jogando. Na avenida também havia pessoas entrando na frente de carros e ônibus. Nossa, foi intenso, senhor, mas ok. Olhei em uma poça de lama suja e preta e vi várias cabeças, crânios. Perguntei ao espírito por que estavam assim, várias cabeças boiando na lama. Ele me disse que eram pessoas que não tinham mais salvação, pois de tanto se suicidarem, não tinham mais membros, sobrando apenas a cabeça. Não havia mais reencarnação para essas pessoas, pois a cada suicídio reencarnavam faltando membros do corpo, conseguindo se suicidar até que só sobrava a cabeça, então não podiam mais reencarnar. Lá, para todo lado, só havia suicidas se cortando com facas, com revólveres e tudo que temos aqui na Terra para se matarem. Lá se repetia exatamente onde pararam, até chegar a hora de morrerem e talvez terem a chance de voltar a fazer diferente. Mas precisam de ajuda, por isso todos nós temos guias espirituais para nos guiar e orientar o caminho que devemos seguir. É só escutar a voz interior e cumprir o que viemos fazer aqui na Terra. Então, isso é uma lição para mim, para orientar minha filha de 14 anos que estava com pensamentos de suicídio. Essa viagem a esse lugar me ajudou a orientá-la. Ela ficou impressionada com o que eu disse a ela e hoje é outra pessoa, graças a Deus. Não quero aqui ser melhor que ninguém, longe de mim, mas essa foi a minha experiência no umbral. Relato de hoje falando um pouco sobre o Vale dos Suicidas, né? É tema muito discutido, muito polêmico, né? Muitas pessoas às vezes não entendem, né? Tem um livro que fala o Vale dos Suicidas, né? Ele explica um pouquinho em detalhes como é essa experiência nas pessoas que passaram por isso. E é difícil, às vezes, as pessoas entenderem, porque acabam misturando questões morais com as questões de continuidade energética, né? Do corpo perispiritual, do corpo energético. Então, eu vou tentar ser um pouco mais direto aqui para as pessoas tentarem entender um pouco que isso não tem uma questão a ver com punição, isso que ela descreve no livro, que muitos projetores astrais, às vezes visualizam, trazem, ele tem muita relação com a questão energética do nosso corpo espiritual, tá? Então, quando ela fala, no relato dela, ele vai ficar aqui até o tempo em que seria normalmente o tempo que ela viveria. Então, se a pessoa ela tem uma carga vital para viver 80 anos, e ela desencarna por suicídio, nesse caso, então ela provocou isso. Né? É diferente do acidente. Gente, quando tem acidente ocorrendo, é outra história, tem outras coisas envolvendo. Envolve livre-arbítrio, envolve várias outras questões. Quando a pessoa ela usa o livre-arbítrio dela para interromper esse processo dela, a carga vital dela ela não foi dissolvida. Então, essa carga vital que a gente estuda na projeção astral, do duplo etérico, que faz a cola entre o nosso corpo astral e o nosso corpo físico, que pertence aí o cordão de prata que a gente fala na projeção astral, que te mantém seguro ao teu corpo físico, faz parte dessa energia. Essa energia, ela tem um tempo de diluição para ela, tá? Então, quando você interrompe a vida do corpo físico, essa energia ela não se rompe totalmente. Ela não vai se dissolver. Ela vai continuar ligando essa pessoa ao corpo físico de determinada forma. E com o rompimento bruto, grande parte dessa energia ela vai se acoplar no corpo espiritual dessa pessoa que desencarnou. E é uma energia extremamente densa, pessoal. Essa energia é a energia mais densa do nosso corpo espiritual enquanto a gente está encarnado, porque ela está muito ligada ao nosso corpo físico. E é uma energia de manifestação, de plasmagem muito forte. Então, tudo isso juntando cria uma condição muito difícil de auxílio. Por quê? A pessoa, quando ela chega no estado alterado de consciência, de emoções, de depressão, de padrões mentais muito desalinhados, e ela
entra na questão do suicídio, ela não muda esse padrão mental. E ela leva junto dela uma gama de energia muito densa, muito forte, que tem a capacidade de plasmar na região onde ela está as circunstâncias em que ela vai mentalizando e vai vivenciando. Por isso que as pessoas relatam, ela vê ali a cena disso se repetindo. Por quê? Ela tem uma energia densa muito grande, uma força vital que ficou impregnada, que era para ela ter utilizado durante 30, 40, 50 anos ainda, e que ela levou junto. E o padrão de pensamentos emocionais dela vai criando essas vivências que vão causando dor para ela. E por ser uma condição aí muito extrema de desequilíbrio, muitas vezes o mentor ele não consegue chegar lá e conversar, ela não percebe essas coisas que estão ao redor dela nesse plano. Então aí tem que ter muita oração, tem que ter muita vibração, tem que ir aos poucos mudando esse padrão vibracional, desgastando essa energia densa que ficou ali, para que ela aos poucos vá mudando esse padrão e saindo dessa condição. Não quer dizer que ela está limitada, definido, que vai ficar os 80 anos lá. Não é isso. Mas a condição de mudança desse padrão, ele é mais difícil, tá? Eu até me estendi um pouquinho aqui para ver se a gente consegue tirar um pouco essa ideia de questão de punição. Não é punição. É ação e reação. Ela levou uma energia, ela levou pensamentos, emoções desequilibrados e não tem mais o corpo físico para proteger ela. Então ela não consegue mais entrar num padrão de consciência para perceber os auxílios que estão ali. E quando se junta por afinidade com outras pessoas que passaram pelo mesmo processo e que também estão gerando esse desequilíbrio no ambiente, aí causa esse ambiente coletivo que é chamado de Vale dos Suicidas. Então, um projetor astral que chega num local como esse, ele vai perceber a plasmagem energética de cada um dos espíritos que estão ali. Então, começa a entender um pouquinho como é difícil esse tipo de auxílio. Por isso que é importante tratar, cuidar da parte emocional. Se tem alguém na família, alguém conhecido, dá atenção, dá esclarecimento, mas, além de tudo, trata com empatia, com amor, procura conhecimento, não é só intenção, gente, tem que ter um conhecimento para saber lidar com esse tipo de situação de cada pessoa. Então, é um relato interessante, porém muito triste, do meu ponto de vista, porque eu acho que essa questão, assim, ela envolve um sofrimento muito grande para quem está passando nessa situação. Eu gostaria de deixar bem frisado aqui que, às vezes, também a pessoa está passando por um processo químico cerebral em que essas ideações suicidas elas estão vindo por conta de algum funcionamento desajustado no cérebro. Então, muitas vezes, principalmente adolescente, que é muito comum ter essas ideações suicidas em adolescentes, a fase por si só já é complexa, e a família, às vezes o ambiente familiar não ajuda, né, trazendo muitos desajustes emocionais, desajustes emocionais para esse adolescente. Então, sempre buscar ajuda profissional, ajuda médica, né, para dar uma olhada nessas questões, porque às vezes é um desajuste químico no cérebro, então entrar com alguma medicação pode ajudar essa pessoa, esse adolescente que está passando por essa fase. Ou um psicólogo, um terapeuta, para poder aprender a lidar com as fases da vida. Porque na adolescência é tudo muito complexo, tudo muito intenso, os jovens não sabem lidar com as emoções direito ainda. Então vamos deixar bem claro isso, bem frisado, para a pessoa, ao menor sinal de uma ideação suicida, ao menor sinal de uma intenção com esse objetivo, de buscar ajuda. Eu sei que é difícil, muitos jovens não têm abertura dentro de casa para falar sobre isso, mas de repente na escola tem, de repente com um professor, com uma orientadora na escola, consegue esse auxílio, essa abertura para poder começar a entender o que está acontecendo com ele, né, Fê? Porque às vezes a pessoa fica jogando para o universo que tudo que está acontecendo é um negócio espiritual e às vezes é mental, às vezes o plano está aqui, está acontecendo agora, no físico. Então, olhar com muito cuidado isso, porque é um assunto muito sério, é um assunto que demanda muito cuidado e estamos vivendo uma epidemia de suicídios, infelizmente, né, entre jovens. Então, olhar com muito cuidado essa questão. Foi até bom a Lu falar isso, porque ela cita que a menina teve 14 anos, e essa projeção dela me deixou, para mim pelo menos, deixou claro que foi um amparador que ela levou lá, para ela ver como é que estava a filha dela, que estava passando por esse processo. Não sei se essa pessoa teve ajuda psicológica, aparentemente sim, porque ela disse que depois tudo se resolveu, e algumas pessoas que vão para o Vale dos Suicidas, algumas vão para trabalhos espirituais, eu acredito nisso, e outras vão para aprender uma lição. No caso dessa relatora,
que relatou, ela foi para aprender como estava a mente da filha dela, que naquele momento estava confuso. O Malu mesmo citou, é um processo difícil e nem todos os adolescentes estão preparados para essa fase. E foi muito bom ela ter essa projeção e depois retornar e poder salvar a filha dela. Porque, assim, isso criou um vínculo com a filha e com ela, que com certeza foi um grande vínculo emocional, que uma teve apoio da outra. E esses momentos são bons, porque nessa fase da vida, na verdade, todas as fases, mas no adolescente eu acho que é pior. O nosso cérebro está com vários problemas, questionamentos sociais, emocionais, sexuais, e muitas das vezes, com a questão da família, como a Lu mesmo citou, ser muito rígida, não compreender, achar que é mimimi, achar que é frescura, achar que é apenas coisas de adolescente. E pensarmos sobre isso. Para mim, esse relato é apenas um alerta para nós, aqui terrestres, temos consciência disso. E fico muito feliz que ela retornou ao corpo e pôde ajudar a filha, como eu já disse antes. No mais, amei o relato, que no fim terminou bem. E se você se identifica com isso, por favor, continue mandando os relatos, comente, compartilhe, deixa um like aqui para ajudar, para que assim nosso trabalho possa ser reconhecido no YouTube. E espero o próximo relato. Quem será que vai deitar agora no nosso divã? Estou agora curiosa. Um beijo, um queijo. Tchau, pessoal. Até a próxima.